Fato rápido, o termo adolescência surgiu lá pelo século XIX. Isso foi criado para justificar o prolongamento da permanência das crianças em casa para que pudessem estudar e se preparar melhor para o mercado de trabalho. Antes disso, não havia essa concepção de adolescência, não havia essa fase da vida. Envelhecer assusta, ser novo também. Para algumas coisas nós somos novos demais, para outras simplesmente já passou a hora. Mas quem define isso? Que regras são essas? É algo biológico? É algo cultural? É lei? Vou explicar um pouco melhor para vocês hoje, mas esse é um assunto extremamente complexo. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Se você passou dos 30, já se pergunta muito sobre envelhecimento, sobre a fase de aposentar, talvez já tenha até filhos. Se você tem menos de 18, você deve estar ansioso para ter a tal liberdade que, vou abrir um parênteses aqui, spoiler, ela não existe. Fecha parêntese. Mas a verdade é que a idade, o envelhecimento ou o fato de você ser novo é muito complicado de explicar. Nem a biologia consegue impor isso. Por quê? Porque nós envelhecemos de forma diferente, nós amadurecemos todos de forma diferente. Algumas pessoas vão ter hábitos que vão envelhecê-las mais rápido, como fumar muito, beber muito, ou ficar muito tempo no sol. Outras vão ter uma vida um pouco mais regrada, vão permanecer menos tempo ao ar livre, talvez consigam ter a aparência mais jovem por mais tempo. Outras pessoas têm uma qualidade, têm a genética forte, outras pessoas têm um problema genético que vai envelhecer mais rápido. Tem pessoas que vão estudar mais, outras vão estudar menos, vão amadurecer mais rápido ou mais devagar. Então, cada pessoa tem um tempo para tudo. Então, a princípio, nós podemos dizer que, do ponto de vista do amadurecimento, não existe uma data certa para dizer que você é novo ou que você é velho. As pessoas envelhecem nesse ponto em ritmos diferentes. Do ponto de vista biológico, todos nós estamos envelhecendo. E não necessariamente é a minha idade que vai indicar isso. Existe, claro, uma probabilidade muito maior de um senhor de 60 anos, já está com os cabelos grisalhos, já tem alguma dificuldade motora, do que um jovem de 18. Mas também pode haver exceções. Mas isso não quer dizer que todo senhor de 60 anos vai ter dificuldade para fazer as mesmas coisas que faziam com 40. Por exemplo, pode ser que alguns ainda mantenham o mesmo ritmo, ainda tenham a mesma mente, alguns vão adoecer, outros não. Então, a gente não pode dizer que dá para determinar o envelhecimento pela idade biológica. Nós sabemos também, pelo fato rápido, que a adolescência é uma criação social. Ou seja, antes disso, a gente simplesmente não se preocupava muito com essa área intermediária. Ou você era criança, ou você era adulto. E basicamente era teu tamanho que dizia isso, né? Espichou, já é adulto. Se é pequenininho, é uma criança. Era isso, ninguém pensava no intermediário. Mas, mesmo se excluirmos a adolescência, nós vamos ver também que isso não vale para todo mundo. Tem crianças que vão viver uma infância plena, vão brincar, vão ter brinquedos, vão ter a presença dos pais. Tem crianças que desde cedo vão ter que ir para a rua, vender bala no sinal, vão ter que trabalhar, vão ter que engraxar um sapato. Então, essas crianças que não tiveram opção tiveram que amadurecer mais cedo pro ambiente profissional, não tiveram infância. Então, elas fazem coisas que seriam coisas que nós consideramos coisas de adulto. Então, a idade, ela também não é um fator para determinar quem é exatamente jovem. Então, o que determina quando alguém é velho ou quando alguém é novo? Por que eu estou dando essa volta toda? Na verdade, tudo é determinado pela percepção. A percepção do outro sobre você, de você com o outro, da forma como você se relaciona com o mundo. Se você simplesmente aceitar que chegou uma determinada fase da sua vida, que você queira abraçar essa fase, você praticamente está nela, porque você vai se perceber assim e o outro vai te perceber assim. Mas isso não necessariamente significa que acabou para você. A idade, as fases da vida, elas são construções sociais. Elas não eram uma preocupação dos nossos antepassados, muitos deles nem viviam o suficiente para poder contemplar isso. Então não importa se você tem 65, se você tem 80, se você tem 15, 12, 11. Na verdade, a idade, como já diz o ditado popular, ele é só um número. O que vai contar de verdade é como você vive, como você aproveita o agora. Não adianta se preocupar com o que já passou, nem com o que vai acontecer. O importante é como você vai viver hoje, desfrutar desse hoje. Se você se considera jovem o suficiente para fazer aquilo que gosta de fazer, você é jovem o suficiente para fazer aquilo que você gosta de fazer. Se você já é maduro o suficiente para tomar essas decisões e tem segurança disso, você é maduro o suficiente. Isso independente de idade, porque isso vai muito além desse número, dessa contagem que sequer segue uma lógica biológica. Nem a biologia pode te dar uma precisão, ela te dá uma estimativa.
muitas pessoas vão ser velhas com mais de 60 e muitas vão ser imaturas com menos de 18, mas a gente sabe que essa não é a realidade, porque as pessoas são diferentes. Então tudo que importa é o que você é agora. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Não deixe aí de seguir o podcast ou o canal no YouTube, curtir esse episódio, compartilhar com os amigos, com as amigas e se inscrever se ainda não fez isso, ou seguir se estiver ouvindo pelo podcast. Ao fim desse episódio, se estiver vendo pelo YouTube, tem algumas recomendações. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.